Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nessa aula você vai aprender a resolver potências com expoentes fracionários. Bom, gente, eu trouxe então aqui uma potência com um expoente fracionário, ou seja, um expoente que tem uma fração. Então eu quero calcular quanto é 9 elevado ao meio. Antes de calcular aquilo ali, vamos relembrar aqui alguns conceitos. Então toda vez que eu tenho uma potência, ó, isso aqui, gente, é uma potência, ok? Então, ó, uma potência cuja base é A e o expoente é uma fração, tá? Quando eu tenho uma potência e um expoente fracionário, eu consigo escrever essa potência na forma de uma raiz, colocando no radical. Então, o que vai acontecer? Ó? O m, que era o nosso numerador aqui, ele vai virar o expoente aqui do radicando, tá? Ele vai lá dentro do radical. E esse n aqui, gente, que é o nosso denominador, ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir aqui no índice do meu radical, certo? Aí outras coisas que eu preciso saber. Toda vez que eu trabalho com isso daqui, o A, que é o radicando, ele tem que ser o número pertencente ao conjunto dos números reais, positivos e diferentes de zero. O M tem que ser o número, o M, que é esse daqui, né, que é o expoente, que era o nosso numerador, ele tem que ser o número pertencente ao conjunto dos números inteiros. O N tem que ser um número pertencente ao conjunto dos naturais. E sabemos também que esse n tem que ser um número maior ou igual a 2. Ou seja, o índice aqui, né, ele tem que ser um número maior ou igual a 2, que também é o nosso denominador aqui, beleza? Aí agora vamos então para a resolução do exercício. Tem aqui nesse caso do que eu trouxe duas formas para a gente resolver esse exercício. Eu vou fazer a aplicação na raiz, mas também vou fazer de uma outra forma que vai dar o mesmo resultado e você vai ver. Então assim, se eu tivesse dado para vocês assim, quanto é, gente, 9 elevado ao quadrado? Olha aqui, eu tenho aqui um expoente natural, que é 2. Ficaria então 9 multiplicado por 9, que daria 81. Então eu tenho ali um número inteiro, um número natural. Agora aqui, como que eu vou fazer? Então a primeira coisa que eu digo para vocês é, vamos fatorar o 9. Vamos fazer a decomposição do 9 utilizando fatores primos. O 9 dá para dividir por 3, que dá 3. 3 dá por 3, que dá 1. Então, esse número 9 aqui, eu posso escrevê-lo como sendo 3 elevado ao quadrado, certo? Então, eu substituí o 9, eu troquei a escrita por 3 elevado ao quadrado. Daí, ele está elevado a 1/2, beleza? Agora, aqui eu caio naquela propriedade das potências, que é potência de uma potência. Eu tenho que multiplicar os expoentes. Então, aqui o que vai acontecer? Vai ficar 3, que é a base. Aí eu vou multiplicar 2 vezes 1/2. Quanto que é 2 vezes 1/2? Que conta que eu devo fazer mesmo? 2 vezes 1/2. Ó, para você que não conseguiu memorizar, vamos ver aqui. Eu coloco 1 aqui embaixo, multiplico o numerador com o numerador, que dá 2. Denominador com denominador, que dá 2. 2 dividido por 2 é 1 inteiro, não é? Então, a hora que eu multipliquei esses expoentes, deu 1 inteiro. E quanto que é, gente, 3 elevado a 1? É 3, certo? Agora, vamos fazer aplicando esse conceito aqui de colocar dentro da raiz. Então, olha de novo. É 9, vamos escrever aqui, 9 elevado a 1/2. Como que fica mesmo eu colocando ele dentro da raiz? Ó, coloco o radical. Como que era mesmo agora? Vamos imaginar, para você lembrar bem, que assim, o número que está aqui, ele está por cima, que é o numerador. E o que está aqui, que é o denominador, é o número que está por baixo, certo? E esse 9, eu já vou copiar ele direto aqui, ó, ele fica aqui já, ele vira o nosso radicando. Agora, vamos pensar numa fofoca. Quem está por dentro, por cima, aqui, ó. Quem tá por cima, tá por dentro da fofoca. Então, esse 1 que tá por cima, ele vai estar por dentro da fofoca. Ele vai lá dentro no radical. E esse 2 que tá por baixo, ele tá por fora, tá? Ele tá por fora, então ele fica aqui, ó. Ele é o índice, certo? Que é o que tá escrito aqui, ó. O M foi no expoente e o denominador, que é o N, foi no índice, tá bom?
Então aqui o que aconteceu? Quando aqui é índice 2, eu não preciso escrever o índice 2, fica sem nada. E expoente 1 vai dar o próprio 9. E qual que é a raiz quadrada de 9, gente? A raiz quadrada de 9 é 3. Olha o que aconteceu aqui. Esse resultado é igual a esse. Quer dizer que eu posso fazer dos dois jeitos que vai dar certo, tá bom? Nem todo o exercício eu consigo fazer pela fatoração, mas alguns deles eu vou conseguir, beleza? Outro jeito de você decorar esse macete aqui é pensando assim, ó. Eu vou fazer aqui mesmo. 9 elevado a 1 meio. Ó, imagina que tem um sol aqui, gente. Bem bonito, bem brilhante, tá bem quente o sol. Daí o que acontece? Esse número 1 aqui, ele tá tomando o sol, certo? Aí na hora que eu vou colocar a escrita na forma de uma raiz, o que vai acontecer? Então também tem um sol aqui, ó. Os dois sol, um sol para cada número. Aí, esse 1 que estava tomando sol aqui, ele não vai tomar sol mais, ele vai para a sombra, ó. Então ele foi lá dentro do cobertinho, ele foi para a sombra. Esse 2 aqui, ele não estava tomando sol, porque ele estava aqui no denominador, ó, ele estava embaixo do risquinho, então ele não estava tomando sol, ele estava na sombra. Quem estava tomando sombra agora vai tomar sol, então ele vem aqui, ó, esse 2 vem aqui no índice, tá? Que é o mesmo esquema daqui, daí acaba ficando raiz quadrada de 9, que dá o nosso 3. Então, os dois jeitos aqui para você conseguir memorizar, tá bom? Como que eu coloco o expoente fracionário no radical. Beleza? Vamos passar para o próximo exemplo. Vamos lá? Agora eu vou resolver o segundo exemplo. Vamos lá? 256 elevado a 1/4. Primeira coisa, seguindo os mesmos procedimentos do exercício anterior, vamos fatorar o 256. 256 dá por 2, que aqui é fatoração em números primos, tá? Dá 128. Por 2 dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Tá cansado já? Vamos continuar, né? Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Olha aqui quantos fatores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quer dizer que esse 256, eu posso escrever que é uma potência de base 2 elevado a 8. 2 elevado a 8, então, deu o nosso 256, beleza? Agora, esse 2 elevado a 8, que é o 256, está elevado a 1/4. Aí, eu tenho que fazer a multiplicação desses dois. Então, eu vou fazer 8 inteiros multiplicado por 1/4. Coloco 1 aqui embaixo, multiplico o numerador com o numerador, que vai dar 8, denominador com denominador, que vai dar 4. 8 dividido por 4 vai dar 2, certo? Então, quer dizer que ali eu tenho 2 elevado a 2, que é o resultado daqui. Sumiu a fração aqui agora, não preciso colocar mais, porque eu multipliquei ela por 8 e acabou dando um número aqui para mim inteiro, tá bom? E quanto que é 2 elevado a 2, gente? 2 elevado a 2 é 4. Então, quer dizer que 256 elevado a 1/4 é a mesma coisa que 4. Beleza? E agora, se eu fosse resolver, então, já colocando direto na raiz, sem fazer essa parte aqui, como que ficaria? Colocando na raiz, então, ó, vai ficar, então, 256 elevado a 1/4, lembra? Tem o do sol e tem o da fofoca. Tem os dois jeitos para você decorar. Então, vai ficar raiz de 256, que o radicando aqui permanece, ok? E agora, o que eu sei mesmo? Quem tá por cima tá por dentro das fofocas. Quem tá por baixo tá por fora. Ou do sol. Quem tá no sol vem pra sombra. Quem tá na sombra vem pro sol. Dos dois jeitos vai dar na mesma, um macetezinho para você decorar. E agora, o que eu tenho que fazer? 256 elevado a 1 é o próprio 256. Então, eu vou ter agora que fazer a fatoração do 256. Cair quase na mesma coisa ali. Aí o índice aqui é 4, quer dizer que eu vou ter que agrupar de 4 em 4. Então, ó, aqui dá 1, 2, 3, 4. Dá 2 elevado a 4 e 2 elevado a 4. Ó, então aqui vai ficar 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Tá? Por que eu agrupei de 4 em 4? Para poder deixar o expoente igual ao índice,
para poder extrair o fator do radicando. Então, esse 2 vai sair, ele vai ser libertado. Por quê? Porque o expoente dele está igual ao índice. Então, esse 2 sai fora. E esse outro 2, no mesmo caso, ele também vai ser libertado, porque o expoente dele é igual ao índice. Então, ele também sai fora. 2 vezes 2, que é igual a 4. Olha lá, os dois resultados. Aí, né, vai depender do jeito que você entender melhor e do exercício também. Vamos fazer mais exemplos? Vamos lá? Ó, agora eu trouxe, então, 49 elevado a 3 meios. Vamos fazer de novo? 49. Se eu fazer a decomposição, dá por 7, que dá 7, 7 que dá 1, tá? Então, 49, ele é a mesma coisa que eu escrever 7 elevado ao quadrado, ok? Aí, esse 7 elevado ao quadrado está elevado a 3 meios. Aí, de novo, seguindo o mesmo procedimento, eu vou multiplicar, então, 2 por 3 meios. Coloco um aqui embaixo, você já poderia fazer a técnica do cancelamento aqui, gente. Mas como eu gosto de fazer um procedimento para todo mundo tentar entender, então eu vou pelo processo longo. Então vai dar 6 por 2, que vai dar 3. Então vai ficar 7 e esses dois expoentes multiplicados viraram 3 inteiros. Aí virou 7 elevado a 3. 7 elevado a 3 é 7 vezes 7 vezes 7. É 7 vezes 7 vezes 7, que vai dar 343. Então a conta aqui vai ser 343, a resposta. Agora, se eu fizesse, então, aquele que eu colocasse o número dentro da raiz, como que ficaria, então? 49 elevado a 3 meios. Lembra o que vai acontecer? O radical, o 49 vem aqui dentro, no radicando. Aí, vamos fazer de novo? Quem tá por cima, tá por dentro. Quem tá por baixo, tá por fora. Então, quer dizer que ficou raiz quadrada de 49 elevado a 3. Aqui eu já vou fazer, então, utilizando a propriedade das potências, eu vou dar uma mexida ali já, ó. Ó o que eu vou fazer. Vou fazer aqui a 49 elevado a 2 vezes 49 elevado a 1. Porque 1 mais 2 volta no 3. A propriedade da potência me diz que a multiplicação de potências de mesma base mantém a base e somos expoentes. Eu fiz um processo contrário ali, né? Eu tinha uma coisa e eu desmembrei. E agora, gente, o que acontece aqui? Aqui é índice 2, não precisa escrever. Esse 49 vai ser libertado, porque seu expoente está igual ao índice. Então, ele sai fora da raiz. E o que sobrou na raiz? Sobrou a raiz quadrada de 49 elevado a 1, que é o 49. Quanto é a raiz quadrada de 49, gente? Raiz quadrada de 49 aqui é 7. Então, vai ficar 49 vezes 7, que dá o 343, que é o resultado que eu também cheguei aqui em cima. Beleza? Então, mostrando de novo o outro exemplo, do jeito que você escolher para resolver. Vai dar certo, beleza? Passamos para o próximo, vamos lá? Olha o que eu trouxe agora. Uma base que é uma fração e o expoente também é uma fração. E agora, o que eu faço? Normal. Só que esse eu já vou fazer aplicando a potência com expoente fracionário já no radical, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, então, eu tenho uma fração de 125 e 343. Como que é mesmo agora o esquema? Esse expoente fracionário, esse que está por cima vem aqui. Então, ele é expoente aqui dessa fração. E quem está por baixo está por fora. Quem tá no sol vem pra sombra, quem tá na sombra vem pro sol, tá bom? Você escolhe como você prefere. Agora, o que eu posso fazer? Raiz cúbica de 125 sobre 343 elevado a 1. Eu sei que qualquer número elevado a 1 é a mesma coisa que ele mesmo. Então, vai ficar 125 por 343. Aí, se você preferir, lá das propriedades dos radicais, você pode separar essa fração, cada uma no seu radical, já que o índice é igual, ó. Olha o que eu tô fazendo aqui, gente, tá? Separei cada uma no seu radical. E agora, o que eu faço? Agora eu vou ter que fazer a fatoração do 125 e a fatoração do 343. Então, fatorando o 125. 125 dá para dividir por 5, que dá 25. Dá por 5, que dá 5 por 5 e dá 1. O índice aqui não é índice 3, então quer dizer que eu vou agrupar isso aqui de 3 em 3. Então, aqui vai ficar
raiz cúbica de 5 elevado a 3. Sobre, aqui embaixo, vou fatorar o 343. 343 dá por 3, gente? Como mesmo que eu... Por 2 não dá porque não é par. Por 3, soma aqui. 3 mais 4 dá 7, com 3 dá 10. 10 não é múltiplo de 3, então não dá. Não dá por 5, né? Porque não termina em 0 nem 5. Será que dá por 7? Lembra do exercício anterior que eu mexi com isso aqui? Dá por 7, que dá 49. Por 7 dá 7, por 7 dá 1. Aqui não é índice 3, então eu vou agrupar de 3 em 3. Então aqui vai ficar 7 elevado ao cubo. Tá? Você não precisava fazer separado nos radicais, cada um seu. Já podia levar junto aqui e ia dar na mesma. Tá? Então aqui, ó, ele vai, já que o seu expoente está igual ao índice, ele sai fora. Expoente igual ao índice, ele sai fora. Então a resposta disso daqui no expoente fracionário é 5 sétimos, tá bom? Se você criasse o atalho daqui já, ó, partindo daqui, ficaria então raiz cúbica. Você sabe que, né, fatorando o 125 é 5 elevado a 3 e o 7 também não é 7 elevado a 3, o 343 não é 7 elevado a 3, ó. Então eu vou pôr um parênteses aqui, pôr expoente 3 para os dois, porque os dois são elevado a 3. A expoente e índice estão iguais, a fração aqui é libertada, ó. Então aqui eu criei um atalho, não precisei fazer todo esse procedimento aqui. Do jeito que você achar melhor, resolvendo aqui, vai encontrar a resposta certa. Beleza? Vamos fazer mais? Vamos lá? Trouxe então outros exemplos aqui, olha. 3 elevado a 4 quintos. E agora, gente? Dá para fazer por aquele método do que eu faço a decomposição primeiro da base para depois continuar? Olha, aqui já é 3, já é um número primo. Então não dá para fazer por aquele primeiro jeito que eu fiz os dois primeiros exemplos, tá? O que eu vou fazer? Já vou jogar direto a potência na raiz. Então aqui vai ficar raiz, o 3 é o radicando, quem tá por cima tá por dentro, quem tá por baixo tá por fora. E aqui, o que vai acontecer agora? O 4 e o 5 não tem nenhum divisor comum, logo eu não consigo simplificar. O 4 está menor que o expoente está menor que o índice, 4 é menor que 5, também não vai dar para fazer nada. Então a única coisa que eu posso calcular aqui é a potência aqui, que vai dar 81. Então a resposta aqui fica a raiz quinta de 81, tá bom? Olha esse daqui agora, que legal que eu trouxe. Decimal e decimal. Ué, mas não é só expoente fracionário que eu consigo fazer potência? Com decimal também, X? Calma, eu não consigo transformar, escrever um número decimal numa forma de potência? De fração, na verdade? Consigo, não consigo? Então aqui, vamos começar. O que é esse 1,2 na forma de fração? É 12 sobre 10. Não é isso? Por que é 12 sobre 10 mesmo? Aqui é uma casa decimal, quer dizer que são décimos. Então eu divido por 10. Se aqui fosse duas casas decimais, fosse 1,23, por exemplo, aqui seria dividido por 100 e aí por diante. Agora, o que acontece com o expoente? 0,8, na maneira informal de ler, é a mesma coisa que 8 décimos, né? Lendo bonitinho. 8 décimos. E agora, gente? Agora, antes de continuar aqui, eu já vou fazer uma simplificação dessas frações aqui, tá? Então, ó, a fração 12 décimos. Eu consigo encontrar um divisor comum ao 12 e ao 10, que é o 2. Então, eu vou dividir ela por 2 e desse modo eu vou fazer a simplificação. 12 por 2 dá 6, 10 por 2 dá 5, tá? Então, quer dizer aqui, ó, que o meu 12 décimos virou 6 quintos. E agora, eu não posso fazer também o mesmo com esse expoente? Simplificando o expoente. 8 décimos. 8 décimos... Opa! Não precisa escrever aqui, né? 8 décimos. Eu divido por 2 e divido por 2. Aí aqui vai dar 4 quintos. Então, quer dizer que o meu expoente vai ser 4 quintos. Agora, o que me resta fazer? Não vai dar para eu decompor nenhum deles, porque aqui o 5 já é primo e o 6, se eu decompor em números primos, vai dar 2 vezes 3. Não dá para fazer nada, nenhum agrupamento, nada. Então, eu vou já colocar no radical. Então, vai ficar 6 quintos. E agora, vamos lá no esquema. Quem tá por cima tá por dentro. Quem tá por baixo tá por fora.
Lembra disso? E eu pergunto para vocês agora, eu consigo simplificar o índice com o expoente? Não, né? Porque não tem nenhum divisor comum. Eu consigo extrair o fator do radical? Mexer aqui para conseguir? Não, porque aqui o expoente está menor que o índice. É o mesmo caso daqui, eu não vou conseguir fazer nada. Então o que me resta fazer é que eu posso calcular aqui quanto que é essa potência, 6 elevado à quarta e 5 elevado à quarta, ou simplesmente eu deixo assim. Se eu fosse calcular, vai ficar então 6 elevado a 4, 6 elevado a 4 vai dar 6 elevado a 3 dá 216, multiplicado por 6. 6 vezes 6, 36, 6 vezes 1, 6, 9, dá 1.296. E 5 elevado a 4 é 625, tá? Então, eu já poderia ter parado aqui mesmo, já que não poderia fazer nenhuma simplificação, não precisava ter escrito isso, mas só mostrando para vocês as possibilidades, certo? E olha esse que tá perdidinho no meio aqui, ó. Como que eu faço esse exercício? De novo, não consigo fazer a fatoração do número 2, porque ele já é primo, então já vou jogar direto no radical. Então, o 2 vem aqui. Agora, aquele esquema. Quem tá por cima tá por dentro, quem tá por baixo tá por fora. E agora? Eu consigo simplificar 3 e 5? Eu consigo encontrar um divisor comum? Não. Mas o que eu consigo fazer agora? O expoente está maior que o índice, quer dizer que eu posso mexer naquele radicando. Olha o que vai acontecer aqui. O 2 elevado a 5 eu posso escrever que é 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, ó. Porque 3 mais 2 volta no 5, aplicando a propriedade das potências. E aí, esse 2 ele vai ser libertado, vai extrair o fator do radicando. E quem vai ficar preso? O 2 elevado a 2. Então, 2 elevado a 2 são 4. Então, a minha resposta aqui é 2 raiz cúbica de 4. Acabei o exercício aí, beleza? Vou passar mais alguns exemplos porque eu quero ver se você entendeu mesmo essa matéria. Vamos lá? Ó, trouxe mais coisas aqui. Só que agora eu trouxe o processo contrário. Eu vou dar para vocês aqui a raiz, eu quero que vocês transformem essa raiz na potência com expoente fracionário. E aí, como é que vai fazer? Como que eu vou escrever a raiz quadrada de 2 numa potência com expoente fracionário? Ó, então o 2 permanece, o radicando permanece a base. Mas diz, não tem expoente, não tem índice ali. Claro que tem, gente. O expoente é o 1 e o índice é o 2, quando não tem ninguém, porque é assim. E aí, como que fica o expoente fracionário aqui? Quem tá por dentro tá por cima, quem tá por fora tá por baixo. Então, quer dizer que 2 elevado a meio é a raiz quadrada de 2, tá bom? E esse aqui? Tá craque já aí, né? Porque eu tô vendo que você tá respondendo aí já. Como que vai ficar? Vai ficar 3, que é o mesmo 3. Aí na fração, quem tá por dentro tá por cima, quem tá por fora tá por baixo. Pronto, tá bom? Nesse, vai ficar 2/5. Mesmo esquema daqui, gente. Lembra quando não tem expoente? É 1. Então, ó, aqui é expoente 1, né? Então, aí eu coloco um parênteses. Por que mesmo que na fração eu preciso colocar parênteses e aqui eu não coloquei? Porque o expoente que eu coloco aqui, ele é tanto desse 2 quanto desse 5. Se eu não colocar parênteses, o que vai acontecer? O expoente aqui vai ser só do 2 e não do 5. Daí não é a mesma coisa o que eu estou escrevendo. Então, tem que pôr parênteses. Então, aqui vai ficar 1, porque quem tá por dentro tá por cima, né? Deixa eu esticar isso aqui. E quem tá por fora tá por baixo. Beleza? E agora aqui vai ficar 5. Ó, expoente. Quem tá por dentro tá por cima. E aqui, quando não tem ninguém, é 2. Quem tá por fora tá por baixo. Beleza? Aí, para finalizar a aula de hoje, eu quero ver se você consegue aplicar agora o que nós aprendemos numa expressãozinha que eu trouxe aqui. Fácil, não é? O que é 4 elevado a meio, gente? Vamos escrever, ó. Eu tenho aqui a potência com expoente fracionário, ó. Eu tô aqui. Eu vou jogar isso aqui numa raiz. Como que vai ficar a raiz aqui? Raiz de 4. O 1 vai ficar aqui dentro, o 2 vai ficar no índice. Lembra que era a mesma coisa daqui? Eu não preciso escrever quando o expoente é 1, nem quando o índice é 2, tá bom? A gente já sabe, já que é, ó. Eu só vou deixar sem escrever que fica melhor, tá? Menos, aqui, 8,
O 1 é aqui dentro, então lembra que eu falei que eu não vou escrever mais. E o 3 é aqui, que é o índice. E agora? Raiz quadrada de 4 é exata. Então, raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz cúbica de 8? Como que eu faço para encontrar a raiz cúbica de 8? Para você que esqueceu, você fatora o 8 em fatores primos. Então, dá por 2 que dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Aqui não é índice 3, gente? Então, aqui é o grupo de 3 em 3. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo. Índice e expoente estão iguais, esse 2 aqui vai ser libertado. Eu extraio o fator do radicando. E aí ficou o quê? 2 menos 2, que é 0. Então, a resposta dessa minha expressão aqui é 0. Tudo bem, 0 é o número, todo mundo resolve e fala, resolvi uma conta desse tamanho para dar 0. Ué, 0 é o número, ele é nulo, mas ele é o número. Então, tem um resultado, tá bom? Beleza, minha gente? Eu espero, então, que você tenha entendido esta aula, que você possa aí arrasar nos seus estudos, que tenha gostado da minha explicação, beleza? E aí, aquele pedido que eu faço pra vocês, se inscreve aqui no meu canal, tá? E deixa um joinha pra Giz. Beleza, minha gente? Até a próxima aula. Tchau!